Olá! Você já conhece a etimologia da palavra filosofia? Você sabe o seu significado e o que ela pode nos ensinar sobre essa matéria tão importante? Aqui é o professor Gu Oliveira para mais um vídeo de filosofia. Bora? Pois bem, uma das coisas mais importantes que a gente precisa dominar para compreender o que é a filosofia é curtir o vídeo aqui embaixo antes de continuar. Tá pensando que eu já tô fazendo o meu jabá aqui antes da explicação, né? Mas agradeço quem puder favorecer, né? Dar um apoio aí. Brincadeiras à parte, agora que você já curtiu o vídeo, já se inscreveu, né? Para dar aquele auxílio, né? Para receber as notificações, né? Clica no sininho que você vai receber as notificações dos nossos próximos vídeos, né? Toda quarta-feira uma questão comentada de filosofia ao meio-dia. Toda sexta-feira uma videoaula sobre um conceito importante e às segundas-feiras de manhã recados aí conforme as datas para os vestibulares forem acontecer. Hoje a gente vai estudar um filósofo chamado Pitágoras. Sim, aquele mesmo que você estudou na aula de matemática, que você precisou aprender o seu teorema, aprender ali a lidar com a hipotenusa, os catetos, aquela coisa maravilhosa, né, que também é muito importante para a gente passar no vestibular. Ele, além de filósofo, como os diversos pensadores que viveram na mesma época em que o Pitágoras viveu, eram multitarefas, né? Não existia ainda essa fragmentação, né, de saberes, de ciências, como nós estamos acostumados, né, a estudar na escola, né, no nosso período. O filósofo, aquele que tinha, né, o desejo por conhecimento, pela verdade, ele pesquisava sobre astronomia, sobre política, sobre a physis, sobre tudo aquilo que despertasse a curiosidade humana, sobre todos aqueles mistérios que o ser humano tinha curiosidade e desejo, né, por verdade, né, por respostas. Já que a gente está falando do Pitágoras, né, e dos filósofos que viveram junto com ele, a gente tem um contexto histórico bastante interessante. O Pitágoras, né, viveu por volta do século VI, V a.C. Ele faz parte de um conjunto de filósofos que nós chamamos de pré-socráticos. Eles, a gente vai poder comentar sobre eles ao longo das nossas aulas, eles são os filósofos que dão início à filosofia. Eles foram os primeiros a se questionar sobre, na Grécia, né, os primeiros a se questionar sobre os movimentos da física, sobre as transformações da natureza, como explicar esses mistérios, né, como explicar esses fenômenos naturais de uma forma racional, né, sem precisar recorrer, por exemplo, aos mitos. Por que não debater, por que não discutir, né, filosoficamente sobre a origem do cosmos, sobre o funcionamento da física, as transformações da natureza, ao invés de só ficar reproduzindo, né, mitos, explicações com um contexto, né, sobrenatural, né, como era comum na mitologia, sem poder questioná-lo, né, sem poder debater, né, sem poder ter a possibilidade de ser crítico, né, reflexivo, né, a postura do bom aluno, né, do bom jovem, né, nesse sentido, daquele que é um bom ouvinte, né, aquele que ouve o mito e reproduz. Olha, foi assim, né, Prometeu trouxe o fogo para os homens e foi punido por isso. O deus Apolo, né, vem puxando o sol com a sua carruagem, né, do nascente ao poente todos os dias, né. O Pitágoras, como filósofo pré-socrático, né, como um dos principais iniciadores ali da filosofia, né, no mundo grego, o Pitágoras, né, que é originalmente da cidade de Samos, na Grécia, né, na Grécia Antiga, ele dá grande destaque em sua filosofia para os números. Olha que interessante, né? A filosofia pitagórica, né, e ele e os seus seguidores, eles têm quase que um fundo religioso, vamos dizer assim, quando eles falam sobre os números, sobre as matemáticas, né? O que torna a sua filosofia bastante coerente, vamos dizer assim. Se você só conhece o Pitágoras pela aula de matemática, pelo seu famoso teorema, então você conhece coisas muito importantes do pensamento Pitágoras. Esse esforço, né, da geometria em compreender as relações, né, das formas, né, do triângulo retângulo, essa ideia de que no universo existe harmonia, de que tudo está cheio de proporções coerentes, de que tudo existe, né, cheio de números, né, tudo é cheio de números,
tem tudo a ver com a filosofia do Pitágoras, né? É quase como que se os números fossem, né, essa força, né, vital, né, essa força divina que garante, né, a harmonia, né, que explica a existência de todas as coisas, percebe? O movimento dos astros no céu é ordenado. Um grande desafio, né, aos filósofos desse período é o fato de que a gente tem poucos escritos, né, que chegam deles para nós, né? Você pode ler sobre eles, por exemplo, na filosofia, na era trágica dos gregos, né, do Nietzsche. Você pode ler na coleção Os Pensadores, né, tem um resumo sobre cada um. Mas a verdade é que muitos dos escritos desses filósofos se perdeu durante o tempo, né? E, segundo a tradição, Pitágoras não escrevia, né? A sua filosofia, né, os seus ensinamentos eram passados de forma oral, né, entre os seus seguidores. Né? Além do seu teorema, é a criação dos primeiros estudos para a possibilidade da gente ter as harmonias musicais, os instrumentos de corda. Então, você imagina, né, esse experimento que ele já fazia, que permite que você toque o seu violão, né, o seu violino, o seu ukulele, ele pegar, né, um fio de nylon, esticar em determinada posição de modo que ele vibre tantas vezes por minuto e emitir um som. Só que Pitágoras começava a perceber que existe uma proporção. Se esse fio tivesse pela metade, né, ele estaria afinado, né, em outro som. E isso é proporcional. Então, quem estuda música, né, quem estuda teoria musical, independente do instrumento, né, percebe que para aprender música você tem que aprender a matemática que está por detrás das coisas. Não tem como construir um instrumento musical sem proporções bem medidas. A música a harmonia musical é matemática pura. Assim como Pitágoras acreditava que tudo na natureza estava cheio dessa matemática, né, dessa harmonia. A harmonia do universo é garantida pelos números que estão em tudo que a gente tem, em tudo que a gente vê. E outra coisa interessante, né, sobre a vida do Pitágoras é que, uma vez questionado, né, sobre a sua atividade, né, sobre o que ele desempenhava, né, ele dizia que não era um sábio, né, mas ele é um amante da sabedoria, né, um amigo da sabedoria. Daí que se dá a criação da palavra filosofia, que etimologicamente, a etimologia, né, explica, né, o significado das palavras, né, é responsável por esse estudo. E a palavra filosofia vem de duas palavras gregas, né? Filia, que significa amor, né? O amor fraterno, né? Amizade, e sofia, que significa sabedoria, né? Olha que legal. O filósofo, e olha que lição importante para a gente, né? O filósofo não é alguém que, ao estudar a filosofia, né? Alguém que sabe tudo, é alguém que sabe muito, que decora frases bonitas, é alguém que essencialmente está sempre em busca da verdade, em busca do conhecimento, aquela pessoa que sente necessidade, aquela pessoa que sente vontade de conhecer, aquela pessoa curiosa, aquela pessoa que pergunta, que questiona. Então a filosofia é muito mais que a posse, né, de alguma coisa, né, a posse do saber, né, achar que sabe tudo, né, como hoje em dia na nossa sociedade tem muitas pessoas que acham, né, que sabem tudo. A filosofia sempre foi esse estado de espírito, né, talvez esse ânimo, né, essa disposição a buscar a verdade, né. E isso Pitágoras já ensinava desde o início da filosofia, né. Então, para nós que hoje estamos iniciando os nossos estudos de filosofia, ou simplesmente conversando, né, se aprofundando no estudo dela, né, e da nossa sociedade, essa é uma lição muito importante, né, que mesmo depois de tanto tempo se mantém extremamente atual, né, extremamente coerente, extremamente importante de ser aprendido. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Queria reforçar o pedido, né, se você quiser receber mais vídeos, curte e se inscreve no canal para dar aquela força, clica no sininho para ativar as notificações. Vamos continuar a nossa conversa nos comentários, coloque a sua dúvida, a sua sugestão para o nosso próximo vídeo, que você pode contribuir para a nossa conversa continuar. Abraço e beijos!